Bom, prazer. Meu nome é Nick e eu sou um dos alunos petianos que veio trazer para vocês um curso de reforço para algoritmos de programação 1. Bom, começando pela primeira aula, temos os seguintes tópicos: dados, informação e conhecimento, software, dispositivo de entrada e saída. Cada um desses tópicos será fragmentado em um vídeo específico. Como esse é o primeiro vídeo, vamos começar com dados, informação e conhecimento. O que são dados? Dados são registros, fatos brutos coletados que não possuem significado, contexto ou nexo com a realidade. Ou seja, quando você tem um dado, você não necessariamente tem uma informação. Pelo seguinte fato: se você tem um número quebrado, por exemplo, 1,34, o que seria isso? Seria em metros? Seria a altura de alguém? A distância entre uma cidade e a outra? Seria a medição de uma régua? São somente informações jogadas. O dado em si é algo mais solto. A informação é quando temos principalmente dados que são coletados e depois transferidos para fazer mais sentido. Um exemplo de dados temos, por exemplo, São Paulo e 2000. 2000 o quê? Não temos nenhum significado, são apenas representações. Rio de Janeiro 1900, Brasília 5000, Belo Horizonte 2500. São apenas nomes de cidades e números. Isso são dados. A partir do momento que os dados ganham mais estrutura e são organizados, eles se tornam informações. Quando eles são estruturados, organizados, processados, contextualizados ou interpretados, há a geração de informação. Ou seja, aqueles dados mostrados anteriormente, como São Paulo e 2000, se colocarmos eles em estruturas como cidade e salário médio, eles começam a fazer sentido. Por exemplo, temos a cidade de São Paulo com salário médio de 2.000, Rio de Janeiro 1.900, Brasília 5.000 e Belo Horizonte 2.500. E quando essas informações são organizadas para algo maior, vira conhecimento. Conhecimento é gerado a partir da habilidade de analisar as informações encontradas. Em outras palavras, o conhecimento acontece quando as informações são integradas e processadas, sendo que, através da análise do todo, pode-se encontrar determinadas conclusões. Como no exemplo anterior, a gente pode ver que a partir da cidade e do salário médio, a gente pode estipular mais ou menos, por exemplo, quanto que você iria ganhar num estágio em cada cidade. Logicamente, os dados a seguir são apenas dados fictícios, nada concreto. Mas é um exemplo de como a informação pode ser útil para gerar conhecimento. Bom, continuamos com a definição de software. Peço desculpas que minha imagem não vai aparecer, mas a minha webcam não está no melhor estado nesse momento. Então, vamos continuando. Software é um conjunto de instruções que devem ser seguidas e executadas por um mecanismo, seja ele um computador ou um aparato eletromecânico. É o termo usado para descrever programas, aplicações, scripts, macros e instruções de código embarcados diretamente, como firmware, de modo a ditar uma máquina deve fazer. Basicamente, quando você acessa uma aplicação, por exemplo, um editor de vídeo, ele é uma sequência de códigos que vai ser executada dependendo das suas ações, ou se não do próprio processamento dele. Continuando, existem três tipos principais de software. O primeiro é de programação, que são ferramentas usadas pelo programador para desenvolver novos softwares e programas, que são basicamente o Visual Studio Code, o CodeBlocks e outras aplicações. Os softwares de sistemas são programas encarregados de fazer comunicação entre o computador, que só entende linguagem de máquina e do usuário, ou seja, o sistema operacional, que basicamente ele conversa você, o sistema operacional, com a máquina. Ele faz o intermédio. E softwares de aplicação que são os mais comuns vistos, que são, por exemplo, o App Store, o Play Store, a galeria, algum jogo que você tenha, pode ser tanto no telefone quanto no desktop, uh, até mesmo os editores de, de vídeo também são uma aplicação, por exemplo.
e outros derivados. É, Continuando, temos os dispositivos de entrada e saída, que basicamente eles que dão a interação do ser humano ou usuário com o computador. Eles permitem que as informações sejam inseridas e visualizadas no sistema. Exemplificando melhor, os dispositivos de entrada, como o computador, como o teclado e mouse, são uma boa forma de você fazer as coisas no computador. Com o mouse você usa o point and click e o teclado você digita alguma coisa ou passa informações de dados da sua realidade para o computador, digamos dessa forma mais abstrata. Alguns exemplos de dispositivos de entrada são teclados, mouses, scanners, câmeras digitais, microfones e mesas digitalizadores. Da mesma forma, o de saída é uma forma do computador ou qualquer aparelho eletromecânico é, conversar com a gente, sendo por meio de imagens, como monitor impressora, alto-falantes com questão de som e entre outros. Muito obrigado.